Meus amigos, então vamos lá agora, né? Trânsito aí, o pessoal já chegou. Essa greve aí atrapalhou um pouquinho aí, mas nós vamos aí começar mais uma aula de suma importância para vocês, né? Que é exatamente o que vocês aí vão atuar diretamente no sistema da execução penal. Então, não tenham dúvida que vai cair umas 2 ou 3 questões dessa matéria que nós estaremos aqui iniciando hoje e vamos terminar daqui nos 2 encontros. Vamos ter em torno aí de praticamente 8 a 10 aulas só sobre execução penal. E antes de começarmos a matéria propriamente dita, você tem que ter o quê? Mais ou menos na cabeça o funcionamento, né? Saber aonde nós estamos. Porque eu vou dar o esqueleto, facilita vocês estudarem em casa e preencher o quê? Esses esqueletos através da leitura, memorização de alguns tópicos. Beleza? Então, como nós vimos, e já falamos de forma superficial algumas vezes, tudo começa com desrespeito às normas penais. Ou seja, tudo inicia com uma infração penal. Ou seja, o crime ou contravenção penal. Quando eu tenho a infração ou a contravenção penal, eu tenho um fato em que o Estado irá o quê? Apurar. Então ele passa por uma primeira fase, que é a fase da investigação. Fase essa que, em regra, é presidida pela autoridade policial, que, em regra, é o delegado de polícia. Acabando essa fase, que é feita normalmente por inquérito policial, quando se trata exatamente de crime, eu vou começar o quê? Uma segunda fase, que é a fase processual, que dará origem, através de uma denúncia do MP ou uma queixa do querelante nos crimes de ação penal privada. É lógico que eu estou fazendo aqui uma regra de um crime de roubo, porque se for crime de menor potencial ofensivo, eu não vou ter inquérito, eu vou ter TCO, aonde entra aí as contravenções penais. Mas aqui eu estou falando, né, só de forma geral, porque, que nem eu disse, se for contravenção penal, eu faço um TCO, termo circunstanciado que de ocorrência, porque ela está no rol aí do que nós chamamos menor potencial ofensivo da Lei 9.099, certo? Acabado a segunda fase, o juiz aqui vai emitir uma sentença. O juiz emite uma sentença. Depois dessa sentença, eu entro no período dos recursos. Eu entro no período dos recursos. Posso ter apelação, recurso em sentido estrito, posso ter várias modalidades aí de recursos aí previstos no ordenamento jurídico, como embargos de declaração. Podemos ter recurso extraordinário ao STF, recurso especial ao STJ, então tem vários recursos. Acabado essa fase recursal,
eu tenho a sentença final. E é essa sentença final que eu falo, sentença com trânsito em julgado. Então vamos dar um exemplo. Aqui eu tive uma sentença o quê? Condenatória. Depois dos recursos, o tribunal vai confirmar o quê? A sentença condenatória. Então, eu passo a ter o quê? Uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Ou seja, essa que é a tão falada sentença definitiva. Para ser mais exato, sentença condenatória com trânsito em julgado. Essa é a sentença final. É a sentença que não tem mais o que? Discussão. Poderá ter uma revisão se aparecer o que? Fatos novos que inocentam o que? Que vai inocentar o autor. Mas isso já é o que? A exceção das exceções. Acabado essa sentença definitiva, que na região metropolitana e nas grandes cidades, aonde eu tenho varas especializadas, eu vou ter 2 juízes atuando, no mínimo 2, né? Porque eu posso nesse meio aqui mudar o juiz. Mas aqui, e já foi questão de prova, aqui eu tenho nessa fase, até a sentença, trabalhando o juiz do conhecimento. Esse juiz está nesse primeiro momento, até chegar a essa sentença. Aí, nessa sentença final, ele vai falar: condeno o cidadão infrator a cumprir 10 anos de prisão no regime fechado, determino o confisco dos bens que ficarão aí no poder da União, encaminhado a certo setor para combater, né, aí em projetos que estão aí atuando contra o tráfico de drogas, por exemplo. Então nós temos aí que nós podemos ter na sentença a retirada do bem do cidadão, porque foi apurado na segunda fase processual que aquele bem é objeto que de crime, né? Ele veio que através de meios o que ilícitos. Então a sentença vai trazer uma receita de bolo, para que o juiz da execução possa o que cumprir. Aí essa receita de bolo vai para o juiz da execução, aonde ele vai aplicar essa receita de bolo e vai utilizar aí como parâmetro aí a LEP, a Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, que é uma lei o que nacional. Essa LEP aplica aqui, aplica em São Paulo, aplica no Rio. Só que essa LEP fala que os estados poderão regulamentar internamente. Aí por isso que nós temos aqui o REDPRI. E vamos ter também a Lei Estadual 11.404, que vai aí regulamentar certos tópicos no âmbito de Minas Gerais. Aí quando você lê a LEP e vai ler o REDPRI, vai ler a Lei 11.404, você vai achar que está lendo o quê? A mesma coisa. Porque esses regulamentos, eles em torno aí de 80% copiam o quê? A LEP. Mas eles trazem alguma coisa de novo. Eles trazem regulamentos o quê? Internos, que serão o quê? E podem ser diferentes do que é de São Paulo, do que é do Rio, porque aí já é regulamento o quê? Interno. É como se eu desse as normas gerais, eu falo, todo mundo tem direito a ter moradia. Então você tem direito à casa. Então você vai fazer sua casa do seu jeito, suas condições. Você vai fazer sua casa do seu jeito, suas condições.
Então todo mundo tem casa. Né? A casa de todo mundo, São Paulo, Rio, Minas Gerais. Só que cada um vai construir de forma o quê? Diferente. Mas a regra geral da casa é para todo mundo. Então a regra geral está na LEP. O que está na LEP é aplicado aqui em Minas e é aplicado lá o quê? Agora, internamente, que nem infração grave. Infração grave está na LEP. Então a infração grave aqui é de lá. Agora, a leve não é. Porque a própria leve fala que a leve e a infração média será regulamentada o quê? Internamente. Então nós temos aí o REDPRI, trazendo infrações médias e leves, que poderá ser diferente das que serão estabelecidas o quê? Em outro quê? Estado. Beleza? E por que tudo isso? Porque quando vocês estiverem estudando, vocês irão falar de um tal de preso provisório e preso que? O preso provisório é esse aqui, ó, que vai da investigação a sentença condenatória com trânsito em julgado. Eu tenho o quê? O preso provisório. Depois da sentença, eu preso o quê? O preso definitivo, que é exatamente o que ele fala aí, que ele chama de nado. Sentenciado. E a LEP vai falar, porque a LEP, ela foi pensando, ela é no que nós podemos terceira, vamos chamar aqui terceira fase. Se eu tenho uma fase para investigação, eu tenho uma fase processual, aonde eu vou ter a participação do, aqui é o juiz que manda, aqui o delegado, aqui o juiz da execução. Ele vai aplicar a receita de bolo do primeiro juiz. Ele vai aplicar. Tranquilo? Então, quando eu falo de preso provisório, é o preso que vai desde a primeira fase, desde a infração, até aí a sentença condenatória com trânsito julgado. Por isso que nós falamos que o Bruno, goleiro do Flamengo, hoje ele ainda é um preso que provisório. Porque o Bruno já teve o quê? Uma sentença. Lógico que o tribunal do júri, ele é um pouquinho diferente do que isso aqui. Mas no final o raciocínio é o mesmo. Ele teve uma sentença que está na fase o quê? De recurso. Então ele é um preso provisório. Com relação ao crime da sua ex-mulher. Porque já teve outras condenações de outros crimes. Agora, na hora que vinha a sentença definitiva, ele se torna o quê? Um preso definitivo, sentenciado, condenado. Tranquilo? Mas, como nós vimos que o Bruno é um preso provisório, a LEP e a que aplica-se ao preso provisório ou que couber, ele vai falar, né? Ele vai dar assim, ó, porque a LEP é feita para o preso o quê? Definitivo. Mas o condenado, o provisório também está entrando no sistema. Então eu vou aplicar para ele no que couber. No que couber. Beleza? Então vocês irão a todo momento, e já caiu em prova, perguntando, são órgãos da execução, exceto, aí lá colocava, Ministério Público, Defensoria Pública, aí colocou lá, juízo criminal, aí o cara errou. Porque órgão da execução é o juízo da execução. Porque o juiz criminal, ele atua na segunda fase e em alguns atos da primeira fase. Vamos dizer que o delegado aqui quer fazer uma interceptação telefônica, que é somente com autorização judicial. Então ele pede ao juiz criminal a autorização para a interceptação telefônica.
O delegado quer cumprir um mandado de busca e apreensão. Ele pede ao juiz o mandado de busca e apreensão. Então é o juiz criminal, que é diferente do juiz da execução. Agora, quando você está lá na LEP, trabalhando na execução, você quer uma permissão de saída, você vai ter que pedir o quê? Você vai ter que trabalhar lá na saída temporária, para ser mais exato, que a permissão de saída o diretor pode autorizar, mas a saída temporária eu tenho que ter aí a autorização do juiz. Qual juiz? Da execução. Vai pedir o quê? Uma progressão. Quem vai dar? O juiz da execução. Porque você já está dentro o quê? Do sistema da execução. Então quem vai atuar lá é o juízo da execução. Então, em regra, o juiz criminal é diferente do juiz da execução. Aí vem a pergunta: podem ser o mesmo? Pode. Aonde eu não tenho varas especializadas. Que em alguns rincões por aí, em alguns locais, que não é Nanuque, meus amigos de Nanuque, né? Meus amigos, Nanuque lá está em peso, né? Estou gostando de ver, né? Muitas mensagens lá. Está melhor que o pessoal de Belo Horizonte. Está melhor que o pessoal de Belo Horizonte. Né? Lá eu já deve ter o quê? Quase uma turma lá, adicionada lá no Facebook. E eu vou começar, eu acho que eu vou começar a fazer, né? Começar a jogar umas dicas de prova no Facebook. Né? Umas dicas de prova aí, justamente aí para atender meus amigos de Nanuque. Sem nunca ter ido em Nanuque, eu já estou gostando de Nanuque. Né? Nós vamos lá conhecer. É uma meta nossa aí no futuro. Mas, em locais bem... Porque, gente, é difícil a gente imaginar, porque a gente está aqui na grande BH, mas quando vocês viram aí nas Copas das Confederações, tem locais aí ainda que eles não conhecem nem seleção brasileira. Vocês devem ter visto aí no Fantástico, nas reportagens aí. Tinha um local aí que o pessoal não conhecia, nem sabia que é futebol, nem televisão está tendo. Então tem locais aí que ainda, infelizmente, não tem a estrutura que nós temos em Belo Horizonte, estrutura que nós temos lá em Betim, em Contagem, que já não é tão boa. Imagine os locais que não está aí tendo tanta circulação. Então, onde eu não tenho uma divisão diferenciada, lá eu tenho um único juiz, esse juiz faz tudo. É matéria penal, é matéria da execução, é matéria civil, é matéria trabalhista, é tudo. Né? Por isso, quando o cara passa num concurso para juiz, ele vai lá para longe, para ele começar bem longe. Depois ele vem aí, né, voltando aí para a sua terra natal. Vem aí, que vai passando outros e vai ocupando os seus lugares. Por isso que muitas das vezes, muitos deixam aí de fazer concurso, porque já sabe que ele vai deixar a vida dele que tem na região dele, ele não quer deixar para ir trabalhar. Mas muitos, por causa do salário, acabam o quê? Fazendo isso. Acaba fazendo isso. Então, o juiz do conhecimento, em regra, é diferente do juiz o quê? Da execução. Ficou meio embolado aqui, eu estou vendo, mas vocês foram acompanhando comigo o quê? A construção. Aquele que pegasse aqui agora e começasse a olhar, como aquele que está dormindo aí, né, que nós vamos acordar agora, não vai entender nada. Mas aquele que vem acompanhando aqui, ó, primeira fase, delegado de polícia, segunda fase, o juiz criminal, o juiz do conhecimento, esse juiz vai dar a sentença, vai ter a fase do recurso, vai para o tribunal pode confirmar ou absolver. Mas eu estou falando quando ele vai condenar, para a gente entrar onde a gente está querendo. Ele condenou, ele vai entrar na execução, sujeito o quê? A LEP. Então eu passo para o juiz da execução, que é o quê? A terceira fase. Tranquilo? Então, tendo essa visão, olha aqui. Vamos aqui, vem para cá. Então, na execução, o juiz da execução, ele vai o quê? Ele vai cumprir
as ordens da sentença definitiva. Que, na verdade, para ser até mais técnico, se eu tive, né, não estou preocupando muito com essa tecnicidade com vocês, não. Porque, né, não vai ter diferença. Mas, quando eu tenho um recurso e ele vai ao tribunal, não é sentença que eles lá emitem. Lá eles emitem acórdãos. Mas é confirmação que pode ser confirmação da sentença ou até mesmo contrário à sentença. Posso ter uma absolvição. Mas tendo que essa decisão, para ser mais exato, definitiva, lá ele vai falar, ó, condeno a tantos anos. Ele vai falar o regime, vai falar, vai dar a receita e esse aqui vai o quê? Vai executar. Porque o que pode acontecer? O crime pode ser um crime que não teve violência ou grave ameaça, né? Nessa decisão aqui, ó, um crime sem violência ou grave ameaça e a pena seja menor ou igual a 4 anos, o que o juiz pode fazer? Ele pode aplicar o quê? Ele pode aplicar uma pena restritiva. Então vocês irão ver também esse termo aí ao tiver lendo aí as leis. O que é uma pena restritiva de direitos? É um benefício que a LEP traz, né, o Código Penal que vem regulamentando isso aí no artigo 44, né, está bem regulamentado na LEP e no artigo 44 do Código Penal. O que é isso? Se a pena não ultrapassa 4 anos e não teve violência ou grave ameaça, exemplo, crime de furto. E o agente é primário, eu falo, ó, condeno você a 3 anos. Primário, regime, nós vamos ver aqui, regime aberto. Mas se for reincidente, o regime é fechado. E nós vamos estudar, que foi até questão aí da prova passada. Aí ele vira e fala, mas como a pena não teve violência ou grave ameaça, as condições são favoráveis a você, eu vou aplicar uma pena o quê? Restritiva de direito. Você vai ficar esses 3 anos aí prestando serviço à comunidade, não frequentando bares, porque o problema seu foi no bar, você tem problema com o bar, e você vai aparecer uma vez em juízo para comprovar tudo isso. Então ele não vai ficar preso. Por isso que eu falei que nem sempre que eu tenho uma sentença definitiva condenatória, o cara fica preso. Porque eu posso ter no final uma restritiva do quê? E vai caber quem fiscalizar? O juiz da execução. Se ele descumprir as medidas da restritiva de direito, o juiz vai revogar e vai aplicar a sentença que está lá guardadinha na gaveta, esperando para ser o quê? Aplicada. Por isso que o juiz tem que falar, condena a 3 anos e fala o regime e substitui na sentença a pena. Aí o juiz vai acompanhar. Substituiu, beleza, vamos acompanhar se está cumprindo. Não está cumprindo, ele vai e cumpre as outras determinações que estão aqui, previstas na sentença. Tranquilo? Então, eu vou ter também esses termos. Então, guarde. Quando eu falo de preso provisório, eu estou falando daquele que não teve o quê? A decisão definitiva. A decisão definitiva. Professor, poderia ter recurso? Não. Eu dei a sentença, você não recorreu, passou o prazo do recurso, ela transitou em julgado. Ela transitou em julgado. Agora, se teve recurso, eu não vou ter mais sentença. Eu vou ter o quê? É acordo condenatório ou acordo o quê? Absolutório. Mas aqui nós colocamos sentença para vocês entenderem. Porque muitos aqui nunca estudou direito, não sabem o que é a diferença de acordo e a diferença de sentença. Tudo é a mesma coisa, tudo é decisão. Sentença é o juiz. Quando eu tenho acordo é quando eu vou ter o quê? Um colegiado, que o tribunal não é sozinho. O tribunal trabalha com colegiado. Relator, revisor. Então lá, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona, é só lembrar do mensalão. No STF lá, é um conjunto de juízes que estão o quê?
julgando. Então a decisão deles eu não falo que é sentença. Sentença é do juiz aqui embaixo. Lá em cima eu tenho o quê? Acordo. Mas eu coloquei sentença em tudo para ficar fácil para vocês entender que é uma decisão. Que eu tenho uma decisão que ela ainda não é definitiva. E depois eu vou ter uma decisão que se torna definitiva se ele não recorreu ou se ele recorreu e os recursos já foram analisados e decididos. Então eu tenho o preso provisório, eu tenho o preso definitivo, eu tenho uma sentença condenatória e eu tenho uma sentença o quê? Condenatória, que ela passa a ser o quê? Restritiva de direitos. Eu transformo a condenatória privativa de liberdade em uma restritiva de direitos, que pode ser prestação de serviço à comunidade, pagamento de multa, limitação do final de semana. Eu tenho várias aí, deixar de frequentar determinados lugares. Tranquilo? Então nós temos 3 termos novos que nós aprendemos aí. Preso provisório, o preso definitivo e aquele que teve uma sentença, mas a primeiro momento ele não vai cumprir porque teve a substituição. E vimos aí aonde atua o juiz criminal e o juiz da execução. Tranquilo? E temos um outro detalhe antes de entrarmos diretamente na LEP. Nós temos o que ele fala aí, medida de segurança. O que é essa medida de segurança? Quando o juiz ele emite uma sentença, essa sentença ela tem 3 naturezas básicas aí. Ela pode ser uma sentença o quê? Absolutória. Absolutória, estou absolvendo um camarada. Não foi ele o autor, não tem provas contra ele. Ele agiu em legítimo que defesa. Então vou absolver o camarada. Tranquilo? Só que da sentença cabe recurso também. Aí eu passo até o quê? A definitiva, que pode também confirmar sendo absolutória. Ela pode ser o quê? Condenatória. Aí vai ter tudo isso que nós o quê? Falamos aqui. Mas pode acontecer que no processo o camarada levanta lá que ele é doente mental. Que ele matou porque ele é doente o quê? Mental. E isto, contou com o nosso amigo aí, que está aí nas profundezas do inferno. Pessoal de Nanuca, espero que não estejam dormindo, tá? Vocês vão dormindo aí, porque aqui tem uns 3 aqui que é sempre os mesmos. Na polícia tem um tal que fala assim, é sempre os mesmos. É sempre os mesmos que dormem, é sempre os mesmos de tudo. Que dá problema. Então, chega lá na penitenciária lá, vocês já sabem quem que é o preso problemático. Todo mundo sabe. Porque é sempre o mesmo que dá problema. Por isso que vem a questão, é sempre os mesmos. Aquele que é bom, tal, o negócio também, como já sabe. Os extremos, todo mundo sabe. E eu tô olhando aqui, o camarada vai, você cutuca de novo, firma. Na hora que você olha de novo procurar alguém dormindo, é o mesmo que está caindo. Mas nós aqui preocupamos com o camarada, né? Então nós vamos lá, acordamos ele. Acordamos, você não pode dormir. Deixa para dormir na hora do jogo do Cruzeiro, jogo do Atlético. Deixa para dormir. Aqui. Deixa para dormir quando estiver em casa com a esposa, com o esposo, com a namorada. Dorme lá, ué. Então, olha aqui. Só que, quando ele é doente mental, aí o que o juiz vai falar? Opa, se ele é doente mental, eu não posso condenar, não.
Porque o doente mental não vai cumprir pena, não. Então, o que a doutrina fala? Quando eu tenho uma situação desse tipo, a doutrina fala que o juiz absolve, só que não é absolvição que nem aquela anterior ali, não. Porque eu absolvo, mas eu não posso soltar o camarada, porque a sentença absolutória própria é aquela que eu te absolvo, você vai embora para casa e ter sua vida o quê? Normal. Só que aqui não. Ele absolve e não manda o cara embora, não. Ele vai ser submetido ou a tratamento ambulatorial ou uma o quê? Internação. Então, por isso que eu falo que é uma absolvição imprópria. É uma absolvição que imprópria, aonde o preso estará sujeito o quê? A uma medida de segurança. Que ele vai ter o quê? Um tratamento, dependendo do crime, um tratamento ambulatorial, ou ele vai ter uma o quê? Internação. Isso aqui é um tema até gostoso de estudar, porque quando eu falo de internação, a doutrina majoritária fala que a internação pode ser eterna. E sabemos que o preso, por crime, ele pode ser condenado a 200 anos, mas ele só cumpre o quê? 30 anos. Mas, no caso de internação, ele pode ficar, segundo a doutrina majoritária, ele pode ficar eternamente, enquanto não cessar o quê? A periculosidade. Agora, como ele pode ficar eternamente, ele pode sair amanhã. Ficar 10 dias, 20 dias, 30 dias, se se provar que aquela doença foi o quê? Curada, e ele deixou de ser o quê? Perigoso. Então não tem um tempo mínimo, né? E não terei aí um tempo máximo para ele permanecer aí. Mas alguns defendem, que se preso é 30 anos, ele só pode ficar internado também no máximo o quê? 30 anos. Mas isso aí já é o quê? Uma discussão doutrinária. Não vai cair na prova para vocês isso aí. Isso não vai cair. Então, ele vai a tratamento ambulatorial ou internação. Já vi uma pergunta aí. É em qualquer crime? É em qualquer crime. Em qualquer crime. Dos mais bárbaros ao mais simples. Se for constatado que ele tem problemas mentais, que fazia com que na hora do fato, ele era inteiramente incapaz de entender e auto-se determinar com aquele entendimento, ele estará sujeito aí a essa sentença aí absolutória. Agora, se ele entendia mais ou menos, ele vai ter a pena, né? Ele tem a pena, aí a pena pode ter aí uma causa de diminuição de pena, mas será o quê? Responsabilizado. Aqui é aquele cara que não sabe o que está o quê? Fazendo. Que vai ser somente comprovado, sempre terá aí laudos médicos, laudos, né, de psicólogos, vai ter que ser feita aí uma avaliação aí, o juiz sozinho não consegue saber isso. Então ele vai fazer jus de outras pessoas que são especialistas em outros ramos, né? Como aí a psicologia, psiquiatria e aí por diante. Beleza? Então eu tenho aí. Então vocês vão ver, aplica-se ao preso provisório, preso definitivo e ao sujeito a medida o quê? De segurança. A LEP é para todos eles. Beleza? Tranquilo? Só aí, ó. Nós já falamos aí, depois se for lendo aí, já tem o quê? Uns 30 artigos. Lógico que. Lógico. E outra também. Uma é essa. E outra é para prolatar o processo. Porque até que faz exames, encaminha, aí o processo vai o quê? Demorando. Então, mas é isso mesmo, porque você enquadra ali, se o cara cai lá,
Aí você espera um ano aí, né? Um ano. Pede para ficar tendo tratamento em casa. Aí depois você melhorou. Aí você tá o quê? Aí fora de novo. Vem cá, presta atenção. Agora, entenderam isso aí? O camarada comete o fato, tem apuração e investigação, tem aí o processo, do qual vocês, lembra lá? Fazer o quê? A escolta. Mude de vocês, quando estão fazendo a escolta, vocês estão fazendo a escolta para ele ser ouvido na segunda fase. Quando vocês levam para o fórum, ser ouvido na presença do juiz, é a segunda fase. Agora, tem situações que o cara está preso provisório, mas não está na segunda fase. Ele está na fase de inquérito. Então, você vai levar ele na delegacia para o delegado ouvir. Então, já começa o quê? Entender o que vocês fazem na prática. O que vocês fazem na prática. A aula aqui, essa aula vamos ter aqui, é interessante, vocês vão aprender vários nomes, várias situações que o preso lá sabe. O preso sabe. E o preso tem uma coisa de fazer até gracinha, né? Gosta de fazer gracinha. Quando eu tava na rua pra abordar o camarada, eu tô no 14, 14? Aí eu jogava pra ele, querendo fazer, achando que eu não sei, né? Porque tem muita gente que não sabe, não. Eu jogava pra ele. Vai, 14, da lei de drogas ou da lei de armas? O Bahia não falava assim, né? Eu falava, da lei 10.826 ou da lei 11.343, da outra era 6368. Aí eu já não sabia o que eu estava perguntando. Porque ele sabe lei de drogas e lei de arma. Né? Querer falar, né? Tô de saída, você tá de descida, né? Mas qual que é a sua situação? Você está de induto? Está na progressão? Está no livramento condicional? Qual que é a situação? Você está aqui fora, eu sei que você está aqui fora. Mas você está aqui fora, você tem N situações. Aí lá eu não sei não, hein? Então, não, né? Ou seja, então tem alguém que quer, né, mostrar que sabe mais. Né? Por isso nós estamos aqui e vamos mostrar para eles que nós sabemos muito mais que eles. Porque lá nós vamos ver, eles têm tempo, né? Para estudar. São beneficiados com o estudo. E nós estamos aqui forçosamente estudando para lá cuidar deles, né? Mas aí, então vem cá. Olha aqui. Vou fazer o esboço aqui do que nós vamos ver e você tem que estudar em casa. Então o camarada entrou o quê? Você já entendeu? Que aqui pode ser o preso provisório, pode ser o preso definitivo, pode ser o sujeito à medida de segurança, pode ser aquele que não está diretamente lá, mas está sujeito a penas restritivas de direito. Tranquilo até aí? Beleza? Ele entrou no sistema. Aí eu te pergunto, nós começar a entender como nós vamos trabalhar com essas pessoas. A LEP fala, as leis falam, e não precisava nem falar, porque aquele que já teve aula aqui no Ovile, teve aula no Ovile, ele já sabe que o preso tem que ter sua dignidade respeitada. Princípio da dignidade humana. Já estudamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós lemos lá, em seus 30 artigos, que lá fala que a pessoa é pessoa em qualquer local que ela o quê? Se encontre. Que ela não pode ser submetida a tratamentos cruéis, degradantes, bem como a tortura. E isso vem a corroborar na Constituição, artigo 5º, aonde fala que é proibido as penas cruéis, trabalhos forçados, a pena de morte, salvo no caso de guerra declarada, e a própria Constituição fala que o preso tem que ter a sua integridade física e moral respeitados. Olha o tanto de coisa que você pode colocar numa redação envolvendo aí a execução penal, os órgãos de segurança pública. E como o preso tem que ter
a sua dignidade respeitada. A Constituição fala que não há prisão de caráter o quê? Perpétuo. Então o sistema já é feito para ele voltar o quê? À sociedade. O sistema é feito para ele voltar para a sociedade. Tema da redação da prova passada. Ressocialização. Então a LEP é feito para o retorno. O retorno do cidadão infrator. Ou seja, eu tenho que trabalhar a sua ressocialização. E como que a LEP vai fazer isso? Aí, a LEP trabalhando nessa ressocialização do preso, a primeira coisa, quando o preso entra, ele vai passar o quê? Por uma comissão técnica de classificação, a CTC. Comissão técnica de classificação, que é composta aí pelo diretor do estabelecimento, pedagogo, se lá tiver, psiquiatras, psicólogos. A comissão não é fechada. A lei não fecha quem são os componentes, é esse não. Ela fala que é o diretor, é pedagogo, é o psicólogo e outros aí envolvendo aí que possam aí trabalhar nesse setor. Aí eles vão fazer o quê? Uma classificação. Eles vão fazer uma classificação, sabendo aí as habilidades do preso, para saber até mesmo aonde ele poderá ser útil lá dentro, né, no trabalho. Então ele vai ter o quê? Uma classificação. Daqui a pouco a gente volta mais dentro dessa classificação. O preso será sujeito o quê? A um sistema de progressão. Ele vai ter progressão, porque se eu vou progredindo dentro do cumprimento da pena, eu estou como se eu estivesse dando corda de forma vagarosa e vou estipulando metas. Aí ele vai o quê? Se reintegrando o quê? À sociedade. Eu vou ter aí o livramento condicional, que nós vamos estudar tudo isso, mas é só para vocês já vendo, né? E acostumando aí com os termos. Ele vai ter aí as saídas temporárias. Ele vai ter aí as saídas temporárias, que é diferente, e nós vamos ver, de permissão de saída, que é diferente. Certo? Então, ele vai ter aí o direito da remissão pelo trabalho e pelo estudo. Olha aí, se você trabalha, você aprende uma profissão. Se você estuda, você se qualifica. Então você entra no mercado de trabalho através do estudo e de sua o quê? Qualificação. Aí ele vai, ó, eu tenho que integrar esse cara. Se esse cara não tiver profissão, não tiver estudo, ele vai sair e vai voltar a cometer dele de novo. Só o camarada tem um camarada também não quer trabalhar, não quer estudar não. O que eu faço? Eu vou incentivá-lo. Se ele trabalhar, ele vai cumprir menos pena. E tem gente que acha que isso não pode atingir a todos, mas um ou outro vai o quê? Acabar alcançando. Muitos de vocês, tem vários amigos aí, né, que não queria estudar, começou por necessidade, que foi o meu caso. Detestava estudar. Eu até virei e falei aí, na aula de ontem, que quando minha mãe me colocava para estudar, tinha dia que eu pegava meu caderno e jogava em cima do telhado, aí não tinha jeito de estudar. Caderno no telhado, quem ia pegar? Minha mãe não ia, eu não ia. Aí eu tomava um couro,
Depois meu pai chegava, subia lá, pegava o caderno, mas eu não estudava, né? Não gostava. Aí, por uma necessidade, eu tive que começar o quê? Estudar. Necessidade de todos aqui que vocês estão aqui. Queriam um emprego efetivo, né? Um salário, sabendo que no estado ninguém fica rico, mas você começa, né? Pelo menos você tem o quê? Uma estabilidade e tudo melhora, né? Porque você tem estabilidade, você aumenta o crédito, aumenta o crédito. Compra um colchão novo, né? Aí você vai poder dormir naquele colchão grandão, cama grande. Você vai poder, né? Aí comecei, tomei gosto pelo negócio e virou hobby. Hoje estudo por prazer. Mas tem hora que também você, né? Tudo demais cansa, mas tem hora que tem que fazer um pouco mais, né? Então, ou seja, estudar hoje para mim não é martírio. Se eu falasse, ó, você pode estudar o dia inteiro. Eu estudo o dia inteiro, sem nenhum problema. Estudo o dia inteiro. Só que você tem que ir para estudar, porque você tem o quê? Que trabalhar. Aí depois vem a folga, você também tem que descansar um pouco, né? Descansar um pouco. Mas no momento que eu estava com vocês aí fazendo concurso, não tinha descanso. Era estudo de 7 da manhã a no mínimo meia-noite. Podia prolongar 1 hora da manhã. E no outro dia o quê? 7 da manhã de novo. Aí depois que vocês passarem no concurso, aí vocês começam, não vai parar de estudar, porque eles vão almejar um concurso maior. Mas não vão precisar estudar tão acelerado. Né? Vocês podem diminuir. Se estudava 8 horas, 9 horas, continue estudando 4. Mas continue o quê? Estudando. Então, isso aqui, por que eu estou falando isso? Porque se você força o cara a estudar, o cara começa a gostar e investe no negócio. É lógico que não vai atingir a todos, mas um ou outro vai. Muitos aqui tá tendo a aula, e vai dizer, não, vou fazer o curso de Direito. Gostei, vou fazer o curso de Direito. Teve aula de Matemática, gostou de Matemática. Ah, não, fazer o quê? Faculdade de Matemática. Porque dá para ser agente e dar aula. Então, o camarada, né? Ele vai aí, através de uma aula, ele começa o quê? Estudar. Então, não é em vão isso aqui. Ah, professor, mas é injusto. O cara tá lá estudando as coisas. Olha, o sistema é esse. O sistema é ressocializar. O sistema é o quê? Reintegrar. Nós vamos ver aqui, e já vou adiantando, que o preço tem direitos e deveres. O preço tem direitos e deveres também. Você vê, o preço tem direito a um vestuário, direito que nós chamamos de assistência material, vestuário, alimentação. Muita aqui sem tomar café. O preço já tomou o cafezinho. Muitos aqui vão ficar sem almoçar, ou vão almoçar tarde. Lá tem o almoço com docinho. Traz o docinho para mim, tá, gente? Tem um docinho lá, um docinho de amendoim aí, ó. Né? Muitos aqui não tem conta. Tem conta no banco só para pegar o limite especial, né? Porque a caderneta de poupança não tem. O preso, rapaz. O preso tem o peculinho dele lá, ué, né? Tem o pecúlio dele. Vai trabalhar. Nós vamos dizer que ele tem que receber no mínimo 3/4 salário mínimo, podendo ser aumentado. Aí ele vai pagar as despesas pessoais dele lá e o que sobrar vai o quê? Para a caderneta de poupança. Então ele vai fazendo o quê? Fora aquele que trabalhou, que está preso, ainda tem o quê? O auxílio reclusão. Vai estar recebendo muito mais aí, juntando tudo, que aquele trabalhador que está aqui fora. Não, tem pessoas aí, é lógico que essa exceção, que para ele ficar na prisão é bem mais cômodo que ficar aqui fora. Porque vai ter visitante, olha você ver, não precisa pagar, né? Não precisa pagar. Estava tem que proporcionar pelo um quartinho lá, ué. Aqui fora ele vai ter que pagar, ué. Mas, gente, vai brincando aí pro camarada.
quê? Ir memorizando, né? Quer? Não. Mas aqui, nós vamos ver. Então, isso vamos dizer, é questão de prova também. Direitos e deveres do preso. E nós vamos estudar. Desrespeitou os deveres. Nós temos o quê? As faltas. Mas é o sistema, né? O sistema. Então, olha o tanto de coisa que nós temos para estudar aqui. Olha o tanto de coisa. Nós vamos estudar a remissão também. Mas pode chegar até 3/2, eu vou mostrar para vocês. Então, olha aqui. Aí nós já acabamos de falar. O preso tem o quê? Direitos. O preso tem o quê? Deveres. O preso descumpriu os deveres, ele vai ter uma sanção. Só que para ter a sanção, eu tenho que ter um procedimento para garantir o quê? Ampla defesa e contraditório. Se ele descumpriu, antes da sanção, nós vamos falar que ele cometeu o quê? Uma falta. Falta essa que pode ser leve, grave ou média. E nós vamos ter depois uma sanção. Sanção essa, que pode ser uma sanção leve, média ou grave. Se ele cometeu infração leve, sanção leve. Sanção grave, falta grave, sanção grave. Média, média. De tal forma que se ele cometeu uma sanção leve e eu apliquei uma grave, no procedimento, você vai ter a fase de fazer o recurso. Você pode fazer o quê? Um recurso. Né? Você pode fazer um recursinho. Não, vou levar um copo d'água para você aí. Fique em pé, não. Fique em pé que eu estou preocupado. Eu sei, não. Mas aqui, meus amigos. Aqui. Eu sei que o plantão, tem hora que fica no plantão aí. Mas o que nós podemos fazer aí? É aquilo, né? Tem hora que está com sono. Então você fica em pé aí, põe a mão aqui e fica equilibrando, né? Fica equilibrando. É uma tática. Isso aí. Lava o rosto, molha o rosto. Aqui. Estão acompanhando? Então aqui, nós vamos ter que estudar tudo isso aqui, ó. Agora, olha lá para você começar a entender. Isto aqui é o que vai tratar o quê? Red Pri. O Red Pri vai estar tratando exatamente isso aqui. Agora, se você pegar a LEP também vai falar alguma coisa sobre isso. Mas o Red Pri também. Por isso que eu falo que se repete muito. Mas o Red Pri não vai falar, por exemplo, de progressão. Mas progressão está na LEP. Conseguiram entender? Então a LEP é o quê? Mais geral. E o Red Pri é específico a trabalhar o quê? Esses fatos aqui. Beleza? Então vamos agora. Então olha aí. Objetivo da LEP. Objetivo. Efetivar as disposições da sentença penal ou decisão criminal. Né? Lembra lá
que eu virei e falei que eu tenho uma decisão do juízo criminal e o juízo da execução vai cumprir aquilo ali? Então, olha lá, objetivo, efetivar as disposições da sentença penal ou decisão criminal. 2, proporcionar a integração social do condenado e do internado. Internado é medida de segurança. Reeducação, medidas médicos, psicológicas e sociais do sentenciado e sua reintegração na sociedade. Visa prevenir a reincidência. Olha aqui. Se caísse lá na prova, disserte sobre, 2 pontos, abre parênteses, a finalidade da sentença penal. Né? Vai lá, cai lá, disserte sobre, né, a finalidade da sentença penal. A sentença penal, você deveria trabalhar que ela tem um caráter preventivo e ela tem um caráter o quê? Repressivo. Caráter preventivo e o caráter o quê? Repressivo. Preventivo como? Eu mostro, ó, cidadão cometeu o crime, 20 anos. Aí, cidadão, olha lá, ó, cometeu homicídio lá, ó, 20 anos. Roubou lá, ó, 15 anos. Então, ele está prevenindo de qual forma? Que você não vai cometer o crime, porque senão você sabe que vai ter o quê? Uma sentença. Você vê o carro do cara ali, não, mas o carro ali não, o cara desse tamanhozinho, fala assim, nossa, seu carro ali, vou tomar o carro daquele cara ali, irmão. Né? Vou tomar o carro. Por que você não toma o carro do cara? Porque você sabe que se você tomar o carro do cidadão lá à força, é crime de roubo e vai te dar o quê? Uma pena, né? A pena aí de uns mínimo 10 anos, 5 anos, vai depender aí, né? Que a pena, o roubo simples é de 4 a 10. Então você não vai, o roubo simples, né? Mas, o quê? Roubaram seu carro? Tem seguro? Então, menos mal. Mas roubaram onde? Aqui na... Você estava parado? Como? Aí o cara chegou de moto. Que hora que era? Aí, nós tivemos aqui, infelizmente, uma colega que teve o carro dela o quê? Roubado. Aí. É, mas viu? Teve um roubo, né? Nós estamos vivendo aí ultimamente aí numa... Mas ué. Tá, a criminalidade está aumentando, hein? Temos dúvida disso. Quanto que é isso aí? Dona Clara? Dona Clara? Sei. Então, mas vamos voltar aqui, né? Então, mas, olha aqui, ó. Foi até, infelizmente, foi ruim aí, né? Mas o caráter preventivo nem sempre resolve. Ao camarada ver como está precário o sistema de segurança, muito mais a execução penal, porque nós vamos ver muita coisa que se fala aqui, não dá para cumprir, não é porque dá para cumprir, porque lá não tem condições de fazer o que nós vamos falar aqui. Por exemplo, as formas de cumprimento de regime. Nós não temos estabelecimentos penais adequados e em condições suficientes para o quê? Resolver. Mas o caráter preventivo não deu,
então nós vamos aplicar nele o caráter o quê? Repreensivo. Se a prevenção, a lei está lá para você, não serviu, você viu os outros sendo condenados, não serviu, nós vamos agora tentar, o sistema, dentro aí da legalidade, prender o cidadão e reprimir o quê? O ato dele. Então a sentença penal, ela serve para mostrar o outro para não fazer e para o quê? Retribuir a ação ilícita que aquele cara o quê? Cometeu. Então ela tem essas duas finalidades, preventiva e nós temos a finalidade aí o quê? Repressiva da sentença penal. Por isso que ela vai evitar o quê? A reincidência. A ideia dela é essa, ó. A ideia é eu vou te reprimir, então. Então você vai ser preso, vai cumprir o quê? A pena, mas essa pena vai ser o quê? Progressiva, cheia de direitos, cheia de benefícios, para te reintegrar à sociedade e futuramente você conceder o perdão, né? Ao preso, né? Perdoar, né? Perdoar. Porque todo mundo pode regenerar. É complicado, né? Porque na verdade você trabalha e depois não, dá. Mas aqui, dando sequência. Dando sequência, olha lá. A lei de execução penal aplica-se aos presos provisórios, né? Aplica-se aos presos provisórios, que é aquele que não teve a sentença definitiva, não teve a sentença condenatória em trânsito, em julgado. Aplica também os presos da justiça militar, justiça eleitoral, que forem cumprir pena o quê? No estabelecimento penal. O Código Penal Militar fala que o preso militar irá cumprir em penitenciária militar. Mas se não tem penitenciária militar, ele cumpre na penitenciária o quê? Comum. E quando ele está dentro da penitenciária comum, ele observa as regras o quê? Da LEP. Em Minas Gerais, não temos penitenciário o quê? Militar. Em São Paulo temos. Aqui não temos. Então, como que se faz aqui com preso militar? Ou ele vai para a penitenciária mesmo, ou ele fica recolhido, preso, dentro dos quartéis que tem cela. Nós temos alguns batalhões que tem cela. E se o juiz autorizar, ele cumpre pena lá. Se não, ele tem que ir o quê? Para a penitenciária. E como lá é feito? Nós vamos ver que não poderá haver distinção no estabelecimento penal, isso é questão de prova, não poderá haver distinção racial, então eu não posso ter uma cela só de brancos, uma cela só de pretos. Como quem já assistiu Oz aí, né? Oz aí tinha essa distinção dos arianos e tal. Não tem religião. Eu não posso ter celas de evangélicos espirituais, não posso ter. Certo? Então, algumas distinções são vedadas. Mas a distinção pela natureza do delito cometido com relação ao sexo, eu posso. Por isso que eu tenho, né, celas de mulheres, presídio que de homens, pode ter distinção. Eu posso ter distinção de determinados crimes, então lá os crimes sexuais são separados dos demais, e eu posso ter, como normalmente tem, uma cela aí, uma ala, exatamente aí para as pessoas que trabalham que no órgão de segurança pública. Porque eu sei pegar um agente penitenciário que já trabalhou muito aí com os presos, né? Deu tratamento VIP ao preso. E amanhã ele é condenado, você põe ele na cela lá. Então, poder, né? O agente que está comendo o almoço aí, né? Do preso, o docinho do preso. Tô falando aqui que o preço tá comendo é pudim, é torta, buce.
E aí vocês pegaram um pedaço. Mas não deixou o preso comer, não? Não, porque na verdade deve ter olhado se tinha alguma coisa dentro do bolo também, né? É, tem. Mas beleza. Então olha lá. Olha lá, olha aí, gente. Olha pra você ver aqui, ó. O preso, na próxima aula, nós vamos estudar exatamente os direitos do preso, estudar a comissão técnica de classificação, vamos estudar o que? Os deveres do preso, bem como o que? As sanções. A próxima aula vai ser voltada aí para o Red Pri. A LEP, mas vamos focar muito aí no seu Red Pri. Mas olha aí, o Estado e a comunidade são corresponsáveis na realização das atividades de execução penal. O Estado. Então você lá que tem uma firma, você deve aí empregar o ex-presidiário, né, que está naquela, né, o egresso está saindo, você tem que empregar ele, porque senão ele vai voltar a cometer crime de novo. Você tem que pagar o imposto para a gente manter lá, porque nós somos o quê? Corresponsáveis. Nós somos o quê? Responsáveis também. É o Estado e é o quê? Sociedade. Todo mundo junto. Ainda nós estamos, né? Nós vamos entrar no mês de março. Vamos ter que trabalhar março e abril para pagar os impostos. Aí depois nós começamos o quê? A ganhar alguma coisa aí. Porque os 4 primeiros meses é só para pagar o quê? Impostos. E reconstituir o patrimônio. Vamos lá. Olha lá. Na execução penal não haverá. Vamos lá, gente, só encerrando aqui. Na execução penal não haverá discriminação de caráter religioso, racial ou político, né? Também a lei fala que não terá discriminação social. Ou seja, não teremos lá, em regra, celas dos mais pobres, cela dos mais ricos. Apesar do preso provisório que tem curso superior, ele ter aí regalias com relação à prisão. Ele tem, né, a princípio, a prisão especial, que seria uma prisão que independente, que é só o provisório. O definitivo não tem não. A lei traz para o provisório. O definitivo deve ser junto com os demais. Agora, pode, que nós falamos, o diretor do estabelecimento separar celas específicas para determinados tipos o quê? De crimes, ou até mesmo para a segurança daquela pessoa. Só que hoje, essas divisões estão que meio complicadas, por falta o quê? De espaço, por falta o quê? De cela. Se você for olhar lá, o preço tem que ficar numa dimensão de 6x6, com banheiro. Cela iluminada, que não pode ter cela o que é escura. E olha lá, Red Pri, estabelecer normas básicas de conduta de presos, direitos e deveres do preso. Por isso que eu coloquei para vocês aqui, ó. Ó o Red Pri. Qual que é a finalidade do Red Pri? Trabalhar lá, conduta, direitos e deveres. E se eu descumpro os meus deveres, eu vou ter uma sanção. Então ele vai trabalhar também o quê? As faltas e o procedimento. Então, Red Pri, estabelecer normas básicas de conduta de presos, direitos e deveres. Estão sujeitos a este regulamento os condenados à pena privativa de liberdade. Então já sabe que a pena, os restritivas de direito e o preso o quê? Provisório. Então esses termos você já sabe o que significa cada um desses termos. E na próxima aula vamos começar aí a trabalhar o quê? Os regimes, questão passada, e vamos trabalhar também aí
direitos e deveres. Só para vocês verem a dimensão do negócio, nós vamos ter em torno aí o quê? De 8 a 10 aulas do REDPRI. E é direito do preso, ao ingressar no sistema, ter todas essas o quê? Informações. O preso ao entrar, ele tem que saber dos seus direitos. O preso ao entrar, ele tem que saber dos seus deveres. Ele tem que saber das sanções que ele está sujeito. Ele tem que saber de tudo. Aí eu vou perguntar para vocês, quantas aulas são destinadas ao preso para ele saber respeitar o REDPRI, saber as normas de conduta, as faltas que ele pode cometer, bem como sujeito às sanções. Então, 15 minutos aqui, 15, 10, então, ou seja, já começamos o quê? Errado. Porque se o cara não sabe, como que você vai cobrar dele depois? Não, ele lê depois. Não, dá para ele ler, né? Dá para ele ler. Mas é diferente você mostrar e dele ler, né? Mas então, ou seja, e vocês vão ver, né? É direito do preso, está escrito lá, direito do preso ter todas essas o quê? Informações, bem como ele entrevistar-se e marcar audiência lá com o diretor do estabelecimento. Então nós vamos estudar na próxima aula. Vamos começar. Me lembrem, né? Onde nós paramos? Nós vamos começar a estudar o quê? Direitos, deveres, depois vamos voltar o quê? Nos sistemas, nos estabelecimentos penais. Beleza? Então até a próxima aula. Cuidado, bom carnaval, estudem.